Desde a minha infância, meus pais me ensinaram a ser amigável com as pessoas e a ser uma pessoa acessível e empática. Se os outros ao meu redor tivessem problemas ou defeitos, eu não podia expô-los diretamente e devia pensar em sua dignidade. Por causa dessa educação, nunca tive conflitos nem disputas com ninguém. E as pessoas à minha volta achavam que eu era uma boa pessoa e queriam se relacionar comigo. Eu também achava que era bom tratar as pessoas desse jeito. Depois que eu passei a acreditar em Deus, era dessa forma que eu me dava com os irmãos e irmãs. Ainda mais quando me tornei líder de igreja, achei que devia ser amigável com os outros e jamais acusar levianamente os outros por seus erros. Assim eu não arruinava nosso bom relacionamento. E eles queriam se dar bem comigo e me elogiavam como uma líder boa e amável. Mais tarde descobri que uma líder de grupo, a irmã Joan, cumpria seu dever sem nenhum fardo e que ela não fazia nenhum trabalho prático. Eu a lembrei muitas vezes. Como líder de grupo, você deveria entender o estado dos seus irmãos e acompanhar o trabalho deles. Mesmo assim, ela não o fez. Então tive que lembrá-la de novo e perguntar-lhe a razão. Ela disse que só tinha 1 hora de tempo livre, mas que a usava para entrar no Facebook e assistir a filmes. Por isso não acompanhava nada. Quando ouvi isso, eu me irritei e pensei: você é tão preguiçosa e não assume nenhum fardo. Quando os irmãos não participam das reuniões, você não pensa em apoiá-los. Quis lidar com ela por ser superficial no dever dela e por ser irresponsável. Mas pensei que se lidasse com ela, ela poderia se distanciar de mim e dizer que eu não era uma líder boa e acessível. Não quis arruinar nosso relacionamento harmonioso. Então, em vez de lidar com ela, eu a encorajei. Eu disse: você pode usar essa hora de tempo livre para tentar entender o estado dos seus irmãos e então pode cumprir bem o seu dever. Depois que ouviu isso, ela foi bem durante alguns dias, mas o problema sempre reaparecia. Seu jeito de ser superficial em seu dever fez com que os recém-convertidos participassem das reuniões irregularmente e alguns recém-convertidos nem se davam o trabalho de comparecer. Fiquei muito irritada. Ela era tão irresponsável. Eu queria muito lidar com ela, mas também temia que ela se distanciasse de mim. Então eu não disse nada e tive que regar e apoiar esses recém-convertidos pessoalmente. Depois de conversar com os recém-convertidos, descobri que eles não participavam das reuniões porque havia muitas dificuldades que não eram resolvidas. Mas Joan tinha me dito que eles não respondiam às mensagens. Quando vi a atitude altamente irreverente de Joan em relação ao seu dever, quis muito lidar com ela e informá-la das consequências sérias de sua irresponsabilidade. Mas também queria ser uma boa líder, que fosse amável e acessível. Então mudei de ideia e novamente disse coisas para encorajá-la.
e assim ela nunca mudou. Numa reunião, Joan se queixou. Tenho estado no grupo há muito tempo. Por que não fui promovida? Quando ela disse isso, pensei, você é tão preguiçosa, você é superficial em seu dever e é irresponsável. Como você poderia ser promovida? Embora estivesse com raiva dela, eu a confortei dizendo, em qualquer dever que cumpramos, nós o fazemos por causa dos arranjos soberanos de Deus. Embora nossos deveres sejam diferentes, todos nós estamos regando recém-convertidos. Achei que isso a levaria a pensar que eu a entendia e me importava com ela e que eu era uma boa líder. E assim, a despeito de ver os problemas dos outros, nunca os expus nem lidei com eles. Em vez disso, dizia coisas agradáveis para os confortar e os encorajar. Achava que isso preservaria minha boa imagem de ser acessível no coração de todos. Noutra ocasião, Edna, a diaconisa evangelística, e Anne, uma líder de grupo, não se davam harmoniosamente. Irritada, Edna me disse, Anne é preguiçosa demais. Perguntei sobre o estado e as dificuldades dos irmãos no grupo dela e ela respondeu muito tarde. Isso resultou em que eu não pude entender a situação em bom tempo. Ela não cumpre bem seu dever. Eu sabia que Edna tinha um caráter um tanto arrogante e que, muitas vezes, seu tom era autoritário e exigente, o que os outros achavam difícil de aceitar. E Anne se importava com seu orgulho. Era provável que ela não pudesse aceitar o tom de Edna, por isso não queria responder. Eu quis apontar isso para Edna, mas também não queria que ela se magoasse ou achasse que eu não a entendia. Então lhe disse em tom amigável, talvez Anne estivesse ocupada e não viu sua mensagem. Depois disso, procurei Anne e, infeliz, Anne disse, Edna é arrogante demais. Ela faz exigências sobre como cumpro o meu dever. Por isso não quero responder às mensagens dela. Vi que ela não aceitava conselhos dos outros e quis lembrar-lhe disso. Mas temia que ela não aceitasse e que isso destruísse a harmonia entre nós. Então eu disse, talvez você a tenha entendido errado. Ela só quer que você cumpra bem o seu dever. Eu só lhes dizia palavras de conforto e exortação e não apontava seus problemas. As duas não entendiam a si mesmas. Edna continuou sem conseguir acompanhar o trabalho de Anne. E Anne se sentia injustiçada e achava que não conseguia cumprir esse dever. Eu sabia que não estava cumprindo minhas responsabilidades como líder. Por isso elas não percebiam os próprios problemas. Eu tinha causado esses resultados. Orei a Deus, pedindo que Ele me esclarecesse para que eu pudesse conhecer a mim mesma. Eu li na Palavra de Deus. Praticar a verdade não é dizer palavras vazias e recitar frases fixas. Não importa o que alguém encontre na vida, contanto que envolva os princípios de conduta humana, perspectivas sobre eventos ou a questão do cumprimento de seu dever,
ele é confrontado com uma escolha e deve buscar a verdade. Deve buscar uma base e um princípio nas palavras de Deus. E então deve buscar uma senda para praticar. Aqueles que conseguem praticar dessa forma são pessoas que buscam a verdade. Ser capaz de buscar a verdade desse jeito, por maiores que sejam as dificuldades encontradas, significa trilhar a senda de Pedro e a senda de buscar a verdade. Por exemplo, qual princípio deve ser seguido ao interagir com outros? Seu ponto de vista original é que você não deve ofender ninguém, mas manter a paz e evitar que qualquer pessoa seja humilhada, para que no futuro todos consigam conviver. Restringido por esse ponto de vista, quando você vê alguém fazer algo ruim, cometer um erro ou cometer um ato que contraria os princípios, você prefere tolerar isso a mencionar isso à pessoa. Restringido pelo seu ponto de vista, você se torna avesso a ofender alguém. Não importa com quem você se associe. Impedido como você está por pensar em reputação, emoções ou por sentimentos que cresceram ao longo de muitos anos de interação, você sempre diz coisas agradáveis para deixar a pessoa feliz. Quando há coisas que você acha insatisfatórias, você também é tolerante. Você só dá vazão a um pouco de raiva em particular. Solta algumas difamações, mas quando a encontra em pessoa, você não cria confusão e ainda mantém um relacionamento com ela. O que vocês acham de tal conduta? Não é a de um homem que quer agradar a todos? Isso não é um tanto escorregadio? Isso viola os princípios de conduta. Então, não é baixo agir dessa forma? Aqueles que agem dessa forma não são pessoas boas, tampouco são nobres. Não importa quanto você tenha sofrido, não importa que preço tenha pago. Se você se comportar sem princípios, você falhou e não será aprovado diante de Deus, nem será lembrado por Ele, nem agradará a Ele. Depois de contemplar as palavras de Deus, entendi que praticar a verdade é agir de acordo com os princípios da verdade, não importa o que aconteça, e não ter medo de ofender as pessoas. Mas quando convivia com os irmãos, eu sempre queria que eles ficassem com uma impressão positiva minha e queria preservar a harmonia com eles. Eu buscava ser uma líder acessível e empática para receber seus elogios, mas não me concentrava em praticar a verdade. Quando vi Joan regando recém-convertidos, sem levar um fardo e sendo preguiçosa e astuta, eu quis lidar com ela por causa de sua irresponsabilidade. Mas a fim de manter uma boa relação com ela e levá-la a crer que eu era uma líder boa e acessível, eu não expus o problema dela. Como resultado, por causa de sua irresponsabilidade, alguns recém-convertidos não conseguiam resolver seus problemas.
por isso não vinham às reuniões. E quanto a Edna e Anne, vi que elas não conseguiam cooperar em harmonia e não conheciam a si mesmas. E eu deveria simplesmente ter apontado os problemas delas e as ajudado a conhecer a si mesmas. Isso teria sido benéfico para o trabalho e seria em prol da entrada delas na vida. Mas eu só respondi vagamente, falando palavras de conforto e exortação entre elas. Como resultado, as duas não cumpriam bem seu dever. Para manter minha imagem de líder boa, amável e acessível, eu não protegi nem um pouco os interesses da igreja. Preferi permitir que o trabalho da igreja sofresse para manter relacionamentos com as pessoas. Eu era tão egoísta e desprezível. Eu era uma bajuladora e uma pessoa enganosa. O jeito como eu agia e me comportava se baseava totalmente no meu caráter corrupto. Eu não estava praticando a verdade. Mesmo que fosse elogiada por outros, eu jamais seria elogiada por Deus. Além disso, eu não expunha nem apontava os problemas dos meus irmãos e não comungava a verdade para resolvê-los. Por isso eles não reconheciam seus caracteres corruptos, nem cumpriam bem os seus deveres, o que afetava o trabalho da igreja. Eu não estava ajudando os irmãos a se conhecerem, nem a crescerem na entrada na vida. Em vez disso, eu estava protegendo a imagem que pessoas tinham de mim como uma líder boa, de modo que me elogiassem e admirassem, o que é repugnante para Deus. Quando eu reconheci isso, fiquei muito triste. Então orei a Deus, pedindo que Ele me guiasse a resolver meus caracteres corruptos. Mais tarde, após ficar sabendo do meu estado, uma irmã me enviou um vídeo de leitura das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: a essência por trás do comportamento bom, tal como ser acessível e amável, pode ser descrita em uma palavra: fingimento. Tal comportamento bom não nasce das palavras de Deus, nem como resultado de praticar a verdade, nem de agir de acordo com os princípios. O que o produz? Ele provém dos motivos, esquemas das pessoas, de seu fingimento, de fazer de conta, de ser enganoso. Quando as pessoas se agarram a esses bons comportamentos, o objetivo é conseguir o que elas querem. Caso contrário, elas jamais se afligiriam desse jeito e jamais viveriam de modo contrário aos seus desejos. O que significa viver de modo contrário aos seus desejos? É que a natureza delas não é tão bem comportada, honesta, gentil, bondosa e virtuosa como as pessoas imaginam. Elas não vivem segundo senso e consciência. Em vez disso, vivem a fim de alcançar certo objetivo ou exigência. Sua natureza verdadeira é inconstante e ignorante. Sem as leis e os mandamentos concedidos por Deus, as pessoas não teriam ideia do que é o pecado. A humanidade não era desse jeito? Somente quando Deus emitiu as leis e os mandamentos, as pessoas passaram a ter algum conceito de pecado. Mas ainda não tinham nenhum conceito de certo e errado, ou de coisas positivas e negativas. E como, sendo esse o caso, elas poderiam estar cientes dos princípios corretos para falar e agir? Elas poderiam saber quais modos de agir, quais bons comportamentos
deviam ser encontrados na humanidade normal? Poderiam saber o que produz um comportamento verdadeiramente bom? Que tipo de caminho elas deveriam seguir para viver uma semelhança humana? Não poderiam. Por causa da natureza satânica das pessoas, por causa de seus instintos, elas só podiam fingir que viviam com decência e dignidade. E foi isso que gerou enganações tais como ser refinado e sensível, meigo, cortês, de respeitar os idosos e cuidar dos jovens, de ser amável e acessível. Assim surgiram os truques e as técnicas de enganação. E quando surgiram, as pessoas se agarraram seletivamente a uma ou duas dessas enganações. Algumas decidiram ser amáveis e acessíveis. Algumas escolheram ser refinadas e sensíveis e meigas. Algumas decidiram ser corteses, respeitar os idosos e cuidar dos jovens. Algumas escolheram ser todas essas coisas. Eu, porém, defino as pessoas com tais bons comportamentos com um termo. Qual é esse termo? Pedras lisas. O que são pedras lisas? São aquelas pedras lisas à margem de um rio, cujas saliências afiadas foram corroídas e polidas pela água por anos e anos. E embora talvez não doa quando você pisa nelas, se você não se cuidar, você pode escorregar nelas. Essas pedras são muito bonitas em aparência e forma, mas quando você as leva para casa, elas são um tanto inúteis. Você não suporta jogá-las fora, mas também não há sentido algum em ficar com elas. É isso que é uma pedra lisa. Para mim, pessoas com esses comportamentos aparentemente bons são tépidas. Elas fingem ser boas por fora, mas não aceitam a verdade de jeito nenhum. Dizem coisas agradáveis, mas não fazem nada de verdade. Elas não são nada além de pedras lisas. Antes, eu sempre achava que as pessoas acessíveis e amáveis são pessoas boas. Nunca supus que por trás desses feitos bons se encontram caracteres corruptos satânicos e objetivos e intenções pessoais. Eu buscava ser uma pessoa acessível e amável desde criança, e todos ao meu redor me elogiavam por ser atenciosa. Mas, na verdade, tudo o que fiz foi levar as pessoas a me admirarem e elogiarem. Eu usava a aparência de ser acessível e amável para cegar e enganar meus irmãos. Deus caracteriza as pessoas com esse tipo de bom comportamento como pedras lisas. Essas pedras são bonitas por fora e não dói pisar nelas, mas é muito fácil escorregar nelas e cair. São bonitas de olhar, mas não têm uso prático. Assim era eu. Uma pessoa que parecia ser acessível e amável, que não machucaria ninguém, mas eu não oferecia ajuda prática aos irmãos. Meu coração, ao contrário, estava cheio de enganação e astúcia. Eu era gentil com todos e não ofendia ninguém. Eu era apenas uma pedra lisa, uma bajuladora agarrada a um ambiente feliz. Uma pessoa que tentava estar bem com todos e uma hipócrita astuta. É exatamente como revela a palavra de Deus. Todos aqueles que se apegam ao meio feliz são os mais sinistros. Tentam não ofender ninguém, agradam as pessoas, aceitam as coisas e ninguém consegue ver quem realmente são.
Uma pessoa assim é um Satanás vivo. Eu costumava pensar que Deus e os outros gostam e aprovam as pessoas acessíveis e amáveis, mas agora sei que minhas ações não estavam alinhadas com os princípios da verdade e com a palavra de Deus. Eu só estava mostrando meu caráter enganoso. Tais pessoas não têm dignidade nem caráter, e Deus as odeia. Eu sabia que se não me arrependesse e mudasse, eu seria revelada e expulsa por Deus. Eu não queria ser uma pessoa desse tipo. Então orei a Deus e me arrependi. E pedi que Deus me ajudasse a mudar meu caráter, me desse força para praticar a verdade e me ajudasse a ter um coração sincero em relação a Deus e meus irmãos. Um dia, uma irmã me enviou 2 passagens das palavras de Deus. Qual é o critério pelo qual os feitos de uma pessoa são julgados como sendo bons ou maus? Depende de se em seus pensamentos, expressões e ações vocês tiverem o testemunho de pôr a verdade em prática ou não, e de viverem a realidade da verdade. Se não tiver essa realidade ou não a viver, então você é, sem dúvida, um malfeitor. As responsabilidades de líderes e obreiros. 1. Liderar pessoas para beber e comer das palavras de Deus e entendê-las, e para entrar na realidade das palavras de Deus. 2. Familiarizar-se com os estados de cada tipo de pessoa e resolver as várias dificuldades relacionadas à entrada na vida que elas encontram em sua vida. 3. Comunicar os princípios da verdade que devem ser entendidos, a fim de cumprir cada dever corretamente. 4. Manter-se informado sobre as circunstâncias dos supervisores de trabalhos diferentes e do pessoal responsável por vários trabalhos importantes e realocá-los ou substituí-los prontamente quando necessário, a fim de impedir ou mitigar perdas decorrentes de usar pessoas inadequadamente e garantir a eficácia e o progresso tranquilo do trabalho. 5. Manter compreensão e entendimento atualizados do status e do progresso de cada projeto do trabalho e ser capaz de prontamente resolver problemas, corrigir desvios e remediar descuidos no trabalho para que este progrida tranquilamente. Depois de ler as palavras de Deus, entendi que o padrão de Deus para avaliar nossa humanidade não é o número de obras aparentemente boas que fazemos, nem quantas pessoas nos admiram. É se conseguimos obedecer a Deus e se nossos atos e pensamentos testificam da prática da verdade. Só essas pessoas têm boa humanidade. Vi que Joan era superficial em seu dever e irresponsável, e que Edna e Anne viviam em seus caracteres corruptos e se ignoravam. Todas essas coisas prejudicavam o trabalho da igreja. Como líder de igreja, eu deveria ter comungado,
exposto e analisado a natureza de seus atos. Mas em vez disso, eu dizia palavras boas e tentava ser uma pacificadora. Mesmo quando via que o trabalho da igreja sofria, eu tinha que manter minha boa imagem. Eu não só não tinha um testemunho de praticar a verdade, eu também falhei no cumprimento das minhas responsabilidades como líder de igreja e não ajudei nem um pouco na entrada na vida dos meus irmãos. Eu achava que, se conseguisse viver em harmonia com meus irmãos e levá-los a crer que eu era acessível e amável, eu seria uma boa líder. Na verdade, esse tipo de entendimento é errado e não se alinha de modo algum às exigências de Deus. Isso acontece porque um líder bom é uma pessoa capaz de praticar a verdade e de proteger os interesses da igreja. Uma pessoa que consegue prontamente comungar a verdade para resolver as dificuldades dos irmãos. E uma pessoa que pode levar as outras a entrarem nas realidades da palavra de Deus. Mas eu não estava expondo ou apontando os problemas dos meus irmãos, nem os ajudando a entender a verdade e a cumprir bem seu dever. Em vez disso, eu os enganava para proteger minha boa imagem, confortava-os e os encorajava, mas não resolvia os problemas reais. Fazer isso era iludir e enganar os meus irmãos. Percebi que, para ser uma boa líder de verdade, cada palavra e ação devem estar de acordo com o padrão da palavra de Deus. E que, se eu não pratico a verdade, estou trilhando a estrada da resistência a Deus. Isso acontece porque Deus quer pessoas que conseguem agir de acordo com suas palavras e exigências de Deus, e não líderes que aderem a virtudes culturais tradicionais, buscam o elogio dos outros e não praticam a verdade. Pensando nisso, percebi que eu devia mudar meu jeito de conviver com as pessoas. Eu não podia mais continuar confiando em filosofias mundanas para me dar bem com os meus irmãos ou no cumprimento do meu dever. Em vez disso, eu deveria ajudar meus irmãos a resolver problemas e dificuldades de acordo com a palavra de Deus, para que todos eles pudessem cumprir seus deveres de acordo com os princípios da verdade. Essa era a minha responsabilidade. Na palavra de Deus, encontrei uma senda de prática. Então, orei a Deus e pedi que Ele me guiasse a praticar a verdade para resolver minha corrupção. Mais tarde, li a palavra de Deus. O que as pessoas mais devem se esforçar a alcançar é fazer das palavras de Deus a sua base e da verdade o seu critério. Somente então elas podem viver na luz e viver a imagem normal do homem. Você age da forma com que se conduz. A forma com que você se conduz determina suas ações e seu comportamento. Seu comportamento é inseparável da sua conduta. E somente com princípios existe uma base para a sua conduta. Quando as pessoas perdem a base de sua conduta e se concentram apenas no comportamento bom, isso inevitavelmente
gera falsidade e fingimento. Se não houver princípios na conduta das pessoas, então, por melhor que seja o seu comportamento, elas são hipócritas. Elas podem enganar os outros por algum tempo, mas jamais serão confiáveis. Só quando as pessoas agem e se conduzem de acordo com as palavras de Deus, elas têm um fundamento verdadeiro. Elas podem se tornar pessoas boas sem uma base para conduzir-se e só se concentrando em comportamento bom? De forma alguma. Bom comportamento não pode mudar a essência das pessoas. Só a verdade e as palavras de Deus podem mudar os caracteres, os pensamentos e as opiniões das pessoas e permitir que elas ganhem a vida verdadeira. Às vezes, é necessário apontar e criticar as falhas, deficiências e erros de outros diretamente. Isso é de grande benefício para as pessoas. E é uma ajuda de verdade para elas? É construtivo para elas? As palavras de Deus apontavam uma senda de mudança de caráter para mim, que é agir e me comportar de acordo com as palavras de Deus, usar a verdade como meu critério, não me disfarçar com obras aparentemente boas, praticar a verdade e ser uma pessoa honesta. Quando vejo coisas acontecerem que violam os princípios da verdade, ou quando vejo irmãos cumprindo seus deveres a partir de caracteres corruptos, devo ser honesta com eles, tratá-los de acordo com os princípios e comungar, apontar as coisas ou lidar com eles conforme necessário. Só assim os irmãos podem perceber os desvios no cumprimento de seus deveres e reverter as coisas a tempo. Isso é verdadeiramente ajudar os meus irmãos e ter relacionamentos com eles com base na palavra de Deus. Isso é o que significa um relacionamento normal entre pessoas. Depois de entender como deveria praticar a verdade, eu disse a mim mesma: não tenha medo de falar sobre os erros dos outros e deixe de falar sempre coisas boas. Deus odeia aqueles que fingem e enganam. Meus atos e palavras devem estar de acordo com as palavras de Deus e os princípios da verdade. Mais tarde, quando vi Joan sendo preguiçosa de novo, embora eu ainda temesse perder minha boa imagem no coração dela, se eu apontasse isso para ela diretamente, lembrei-me das palavras de Deus que tinha lido e percebi que ainda estava confiando na ideia de ser acessível e amável na maneira em que eu me conduzia e me comportava. Orei a Deus, pedindo que Ele me guiasse a praticar a verdade. Depois disso, procurei Joan e lhe disse: por ser superficial em seu dever e irresponsável, muitos recém-convertidos não participam das reuniões. Cumprir seu dever desse jeito causa um grande atraso na entrada na vida para os recém-convertidos, e isso atrasa o trabalho da igreja. Depois de lhe mostrar seu problema, também compartilhei minha experiência com ela.
Achei que ela se irritaria e me ignoraria, mas o que aconteceu me surpreendeu. Ela não só não se irritou, como também refletiu sobre si mesma e disse: essa é a minha falha e devo mudar isso. Depois disso, a irmã Joan começou a cumprir seu dever com sinceridade e os recém-convertidos que ela regava passaram a participar das reuniões com mais regularidade. O relacionamento entre nós não ruiu por causa da minha ajuda e orientação. Ele melhorou. Mais tarde, quando voltei a ver a corrupção dela, eu a apontei diretamente para ela. E ela conseguiu aceitar isso e conhecer a si mesma. Agora, sua atitude em relação ao dever tinha mudado bastante e ela foi escolhida como líder de igreja. Também apontei os problemas de Edna e Anne. Edna percebeu sua arrogância e presunção e disse que devia mudar sua maneira de falar com os outros. E Anne reconheceu seu caráter corrupto e disse que estava disposta a mudar. Isso me deixou muito feliz, graças a Deus. Só a palavra de Deus pode mudar as pessoas. Experimentar essas coisas me permitiu ver que uma pessoa realmente boa não é alguém que aparentemente se comporta do jeito que as pessoas aprovam. Significa agir e se conduzir segundo as palavras de Deus, praticar a verdade e ser uma pessoa honesta. Esse é o tipo de pessoa que Deus ama. Também vi que, quando vejo problemas em outros, devo comungar e ajudá-los rapidamente e expô-los e lidar com eles quando necessário. Só assim as pessoas podem perceber as próprias falhas e corrupção e então buscar a verdade, resolver a corrupção e cumprir seus deveres de acordo com os princípios. Essa é a melhor maneira de ajudar os irmãos. Agora, eu não tenho mais medo de apontar os problemas dos irmãos. Não importa o que possam pensar de mim, eu praticarei ser uma pessoa honesta, manter os princípios e proteger o trabalho da igreja. Graças a Deus.